Capítulo 46. O poder de mestres dos espíritos do sistema controle. Do lado dos 7 demônios da Shurek. Uma estonteantemente bela luz já havia brilhado na mão de Nindhogron. Na sua palma direita havia um pagode de 7 cores com mais de 1 chi de altura. Luz como a de um cristal, fazendo transparecer uma aura nobre. Nindhogron tinha um sorriso em sua cara. Seu corpo inteiro flutuando no ar como um imortal. Encantamentos de mestres dos espíritos do sistema auxiliar ecoaram de seus lábios. 7 palavras tesouro. Primeira. Força. 7 palavras tesouro. Segunda. Velocidade. Os 2 anéis de espírito circulando ao redor de Nindhogron se elevaram numa espiral simultaneamente, envolvendo o pagode de porcelana dos 7 tesouros. 14 linhas de luz foram liberadas simultaneamente, separadamente chegando aos seus 6 companheiros. Relaxamento e calor. Esses 2 tipos de sensações simultaneamente se espalharam através dos corpos dos 7 demônios da Shurek. Força física e velocidade recebendo um aumento de 30% em um instante. Esse pagode de porcelana dos 7 tesouros atualmente era muito familiar para várias pessoas. Vendo que os oponentes inesperadamente tinham um mestre dos espíritos com um pagode de porcelana dos 7 tesouros, as expressões dos membros do time Combate Selvagem imediatamente ficaram feias. Deixando de lado o efeito do pagode de porcelana dos 7 tesouros nos colegas de time como sendo o melhor entre os mestres dos espíritos do sistema auxiliar. A origem da escola porcelana dos 7 tesouros sozinha já era o suficiente para fazê-los parar. Avancem. A flecha estava na corda do arco. Não havia escolha a não ser deixá-lo voar. No momento Medici já não tinha mais tempo para pensar muito. Embora em seu coração ele se arrependesse da provocação anterior a Daemubai, nesse momento ele só podia terminar a batalha diante dele antes de falar sobre isso de novo. Planejando a vitória dessa vez, eles definitivamente não podiam como antes ferir o oponente. Eles não podiam ofender a escola porcelana dos 7 tesouros. O espírito de Medici era de fato um rinoceronte. Após liberar seu espírito, seu corpo não apenas aumentou de tamanho. Em sua pele cresceu uma camada de chifres que era parecida com uma armadura. O que mais mudou foi sua cabeça, crescendo um chifre com mais de meio chi de comprimento que cintilava com uma luz marrom clara. Junto de seu grito alto, luz emergiu de seu anel de espírito de 10 anos. Com uma aura imponente ele avançou na direção de Daemubai. Os 2 mestres dos espíritos ao lado de Medici também estavam classificados no sistema poder. Ambos eram mestres dos espíritos animais, usando espíritos idênticos, crescendo 2 chifres em suas cabeças. Na pele uma camada de pelo branco. Eles tinham espíritos grandes ovelhas. Em harmonia com Medici, eles avançaram simultaneamente, como um time. A coordenação era extremamente importante. O mestre dos espíritos do sistema auxiliar do time Combate Selvagem deu a eles um aumento de 5% da defesa e 10% do ataque, comparada à amplificação do pagode de porcelana dos 7 tesouros. A diferença era realmente muito grande. De outra forma, como o pagode de porcelana dos 7 tesouros poderia ser chamado de o melhor espírito de suporte? Atrás do trio de Medici, os 2 mestres dos espíritos do sistema ataque e agilidade também se moveram agilmente. Seus espíritos eram macacos, seus corpos cobertos por pelo amarelo. Com velocidade incomparável eles deram uma volta ao redor de ambos os lados do trio de Daemubai, diretamente mirando em Nindhogron. Ao mesmo tempo, aquela jovem mulher paqueradora com anéis de espírito de primeira classe agiu. Ela também era uma mestra dos espíritos animal.
capaz de estar na posição central do time. Além de sua força, também era devido à sua direção de cultivação, a mesma que Tang San. Ela também era uma mestra dos espíritos do sistema controle. O que impressionou Tang San foi que o espírito animal dessa jovem mulher paqueradora era inesperadamente uma aranha. No instante em que ela completou seu aprimoramento do corpo pelo espírito, Tang San finalmente a percebeu. Quando o espírito da jovem mulher paqueradora foi liberado, seu corpo inteiro foi coberto por uma camada de luz rosa. O ondulado cabelo longo se elevando em 8 mechas, inesperadamente tomando a forma de 8 pernas de aranha dos lados de sua cabeça. Em sua cabeça havia uma marca de teia de aranha. Seus 2 olhos também ficaram rosa, junto com o primeiro anel de espírito brilhando. Erguendo ambas as mãos, um fio de teia de aranha foi atirado de sua mão, na direção do ar onde ele começou a se trançar. Vendo que o mestre dos espíritos do sistema controle do oponente era uma aranha, até Daimubai não pôde evitar sorrir. A aranha demônio cara de homem tinha um nome entre as bestas espirituais do tipo aracnídeo: Rei das Aranhas. Ele não precisava nem pensar sobre isso. Ele já sabia que o espírito do outro lado era restringido pelo lado deles. Tang San observou friamente a situação. Ele gritou alto: Gordo! No ar! Lance o jato da Fênix de Fogo. Ma Onjun já estava preparado há muito tempo. Chamas roxas avermelhadas foram lançadas, indo direto para a teia de aranha no ar. Também foi exatamente nesse momento que Tang San também agiu. Várias dezenas de grama azul prateada abruptamente se espalharam debaixo dele. Não muito para frente, mas antes para os lados. A habilidade amarrar-se ativando 2 vezes, bloqueando diretamente aqueles 2 jovens mestres dos espíritos do sistema agilidade e ataque com espírito macaco. O sistema controle restringia o sistema agilidade e ataque. Isso era algo que qualquer mestre dos espíritos sabia. Vendo a grama azul prateada se contorcendo em sua direção, os 2 surpreendentemente rápidos mestres dos espíritos macacos imediatamente pararam. Tang San também ergueu a mão, sem nem mesmo olhar para ambos os lados. A redonda luz verde em sua palma já havia sido jogada com a técnica de lançamento de setas com a mão, mirando em Mad Shi mais à frente do lado dos oponentes. Mad Shi naturalmente viu a luz verde liberada por Tang San. Ele também entendeu que essa pessoa do outro lado era um mestre dos espíritos do sistema controle. Sem pensar, ativou seu segundo anel de espírito, junto de seu corpo enorme avançando com velocidade. Ele simultaneamente balançou seus punhos. Uma estonteante luz negra brilhou de seus punhos. Os 2 inesperadamente colidiram no ar, se tornando uma enorme onda de luz negra, avançando diretamente na luz verde amarelada que Tang San atirou. Era preciso dizer que a atual experiência de combate de Mad Shi era incomumente rica. O alvo de sua onda de luz negra não era apenas a luz verde que Tang San lançou. Uma vez que ela esmagasse a luz verde, então seu próximo alvo seria Daimubai. Mas poderia ele realmente parar aquela luz verde? Mad Shi no final ainda havia negligenciado uma coisa. Quando Tang San liberou a luz verde, foi seu terceiro anel de espírito que brilhou. Exatamente aquele anel de espírito roxo de 1000 anos. A luz verde não foi destruída pela luz negra. Ela também não colidiu com a luz negra. O ataque da luz negra se curvou para baixo. Mas nesse instante, uma grama azul prateada discretamente se esticou de um ângulo difícil, apenas o suficiente para encostar atrás da luz verde, com o toque suave, originalmente prestes a se encontrar com a luz negra.
A luz verde flutuou para cima no ar e novamente para baixo. Medici, cuidado! A cara da jovem mulher paqueradora mudou. Apressadamente gritando um alerta alto. No momento, no ar aquela não completamente formada teia de aranha já havia sido completamente transformada diante do fogo cruel de Maonjum, sem alcançar metade de seu efeito original. Com a amplificação do pagode de porcelana dos 7 tesouros de Ming Hongron, a original diferença considerável de poder espiritual havia sido substancialmente diminuída. Esse ataque tipo artilharia de Maonjum podia demonstrar o poder total de seu fogo cruel. Medici. É claro. Sabia que ele tinha de ser cuidadoso. Mas velocidade não era afinal sua área de especialidade. A luz negra que seus punhos jogaram para frente agora já estava se encontrando com a segunda habilidade espiritual. Onda de luz do tigre branco. Que Daemubai ativou. As cores branca e preta se colidindo imediatamente causaram uma grande explosão. Dessa vez, Medici não teve nenhuma vantagem. Ao mesmo tempo em que Daemubai parou, ele cambaleou uma vez. A luz verde finalmente revelou sua verdadeira natureza. Em um flash se esticando numa grande rede caindo do céu, envolvendo completamente o corpo de Medici dentro dela. A teia de aranha abruptamente se apertou, torcendo o corpo de Medici junto dela. Com a teia de aranha restringidora tendo o dobro da resistência da grama azul prateada. Medici querer se libertar da grande teia se tornou praticamente uma questão impossível. Uma explosão de fumaça simultaneamente apareceu sob a teia de aranha. Os adicionais venenos do tipo corrosivo e paralisante da teia de aranha foram liberados simultaneamente, começando a erudir a camada de chifre na pele de Medici. Pequeno Sam. Bem feito. Daemubai vendo Medici contido com sucesso por Tan-san, imediatamente elevou seu espírito. Pisando com força, ele se atirou para frente como uma flecha. Seu alvo era o mestre dos espíritos ovelha do lado esquerdo, confrontando o avanço do oponente. Ele basicamente deu um passo para o lado preguiçosamente. Apenas aquilo que é chamado de um cordeiro no covil de um tigre. Com o contraste nato dos seus espíritos. A atmosfera ao redor de Daemubai já tinha um efeito considerável no oponente. A figura de Xiao o piscou, encontrando com o outro mestre dos espíritos ovelha. E Juzukin acelerou com toda a sua força, atacando pelo lado, sem levar em consideração aquela mestre dos espíritos do sistema controle. Diretamente mirando o mestre dos espíritos de suporte com o disco dos desejos mais atrás. A luta agora já estava em total balanço. Na primeira troca era claro que havia sido o time combate selvagem que sofreu grandemente. Sua força de luta principal, Medici, estava preso na teia de aranha restringidora de Tang-san, tornando a situação da linha de frente deles imediatamente desvantajosa. Nesse momento, o time combate selvagem revelou a força de suas 7 vitórias sucessivas entre qualquer outro time de mestres dos espíritos. Independente do número de pessoas, o mestre dos espíritos do sistema controle era a alma do time. A jovem mulher paqueradora vendo Medici preso não revelou nenhuma impaciência. Ao contrário, rapidamente avançou, pulando na direção de Medici, ao mesmo tempo gritando em voz alta: ambos os macacos, recuem! Protejam o disco dos desejos. Ambas as ovelhas segurem firme. Os 2 mestres dos espíritos macacos previamente bloqueados pela grama azul prateada de Tang-san já estavam rapidamente recuando pelo lado. Agora ouvindo as ordens da jovem mulher paqueradora,
Eles avançaram em Juzukin sem a menor hesitação. Medici, em sua violenta luta, já havia caído no chão. Ele queria contar com sua força física para se libertar da teia de aranha restringidora de Tan-san. Mas aquele veneno corrosivo constantemente vindo da teia de aranha estava rapidamente erodindo sua camada de chifre. Seu poder defensivo era com certeza muito grande. Mas isso não significava que ele era completamente imune a veneno. A camada exterior de chifre já havia sido corroída e quanto mais violentamente ele se debatia, mais apertada a teia de aranha ficava. No momento ela já estava gradualmente afundando nele. Quando a jovem mulher paqueradora viu Tan-san atirando a teia de aranha, em um instante ela ficou grandemente chocada. Embora a teia de aranha de Tan-san fosse constituída de grama azul prateada, ela claramente entendeu que o terceiro anel de espírito do oponente certamente vinha de uma besta espiritual aracnídeo. Mas ela, com um espírito aranha, confrontando esse tipo de oponente, não tinha a menor confiança. No momento seu objetivo era bem simples. Primeiro ela tinha que dissolver a teia de aranha sobre Medici. Seu oponente sou eu. A voz firme e calma de Tan-san ecoou próxima ao ouvido da jovem mulher paqueradora. A grama azul prateada se retorceu, visando diretamente se entrelaçar no corpo dela. Ele com certeza não podia dar a Medici a oportunidade de recuperar sua capacidade de luta. Daimubai confrontando o mestre dos espíritos ovelha já tinha vantagem absoluta. Embora o poder espiritual do oponente não fosse menor que o dele, a vantagem do seu espírito era realmente muito grande. Diante dos seus ataques berserks com as garras de tigre, o oponente só podia recuar passo a passo. Mas nenhum dos lados usou seu terceiro anel de espírito. Essa era a última alternativa, apenas para quando fosse absolutamente necessário. Ninguém iria usar isso levianamente. Diferente do relaxamento de Daimubai, Xiao Wu se deparou com um problema. Seu oponente era igualmente um mestre dos espíritos ovelha e, além de colidirem com habilidades espirituais, a segunda habilidade espiritual desse mestre dos espíritos ovelha inesperadamente era um raro atropelar. Embora atropelar não tivesse uma área de alcance muito grande, sempre que Xiao Wu estava chegando perto, ele ativava a habilidade de atropelar e basicamente não dava a Xiao Wu oportunidade de se aproximar. Ao mesmo tempo, após Xiao Wu ser desequilibrada pela habilidade atropelar, ela ainda tinha que enfrentar o ataque do oponente, várias vezes escapando de se machucar por pouco. No momento ela ainda não havia se atrevido a pressionar um ataque. Sua habilidade de teleporte havia sido inesperadamente selada por uma habilidade de atropelar do segundo anel de espírito. Embora a habilidade do oponente só pudesse a restringir por um segundo, esse segundo ainda deixava Xiao Wu grandemente impotente. Para não falar nada sobre o poder espiritual do oponente ser maior do que o dela. No momento, eles só podiam segurar um ao outro. Nenhum deles tinha um método para se livrar do outro. A velocidade de Juzukin era inigualável. Com o efeito do pagode de porcelana dos 7 tesouros de Min Hongron, por praticamente apenas se esquivar para o lado algumas vezes, ela já havia chegado ao mestre dos espíritos do disco dos desejos do outro lado. No momento, aqueles dois mestres dos espíritos macacos ainda estavam a uma curta distância longe dela. A primeira habilidade espiritual, rápida estocada infernal, ativada. Com a ajuda de sua habilidade espiritual, a velocidade de Juzukin redobrou. As afiadas garras nas pontas de seus dedos já estendidas diretamente miraram no pescoço do mestre dos espíritos oponente. Contanto que ela conseguisse derrubar o oponente com sucesso, a capacidade de suporte dele iria desaparecer e seu objetivo seria alcançado. Grama azul prateada avançou freneticamente, se enrolando na direção da jovem mulher paqueradora.
Encarando o ataque de Tang San, a jovem mulher paqueradora não se atreveu a correr nenhum risco. Como os pivos de ambos os lados, eles finalmente colidiram. O segundo anel de espírito da jovem mulher paqueradora se acendeu. Ambos levantaram suas cabeças simultaneamente. Dessa vez, ao invés disso, fios de seda brotaram de todo o seu corpo. Embora a seda de aranha fosse mais delicada que a grama azul prateada, ela ganhava em quantidade, formando uma tela de proteção na frente dela, capaz de bloquear firmemente a grama azul prateada. Onde a seda entrava em contato com a grama azul prateada, elas constantemente emitiam sons de estouros. Isso era o confronto dos venenos com um espírito aranha. Como a habilidade espiritual da jovem mulher paqueradora poderia não conter veneno? Os fios de seda da jovem mulher paqueradora aparentemente tinham uma direção de desenvolvimento idêntica à da grama azul prateada de Tang San. Os fios de seda eram resistentes. A própria grama azul prateada também contava com sua força flexível. Ambos os lados estavam em um impasse no ar. Ninguém era capaz de se livrar do oponente. Eles só podiam contar com veneno para atacar um ao outro. Nesse respeito, a grama azul prateada com a toxicidade da aranha demônio cara de homem claramente tinha vantagem. O veneno corrosivo suplementar constantemente corroía a teia de aranha. Embora a jovem mulher paqueradora estivesse chocada internamente, no momento seu objetivo já havia sido alcançado. Contanto que ela pudesse usar essa oportunidade para liberar Mad Shi. Então, a chance da vitória ainda estava do lado deles. Nesse instante, com um som de pu, uma chama tão grossa quanto um braço passou por uma pequena abertura na grama azul prateada, bombardeando diretamente a teia de aranha tecida pela jovem mulher paqueradora. A chama roxa-avermelhada não apenas diretamente abriu um buraco na teia de aranha, mas ao mesmo tempo se aderiu a ela, rapidamente se espalhando para os lados. Era a chegada do suporte de Ma Onjun. Tang San o elogiou interiormente com um movimento de seu pulso. Novamente lançou uma luz verde esférica. Apenas o suficiente para fazer seu caminho pelo buraco na teia de aranha da oponente, indo direto para aquela jovem mulher paqueradora. Contanto que ele fosse capaz de restringir a mestra dos espíritos do sistema controle do outro lado, essa luta iria perder qualquer suspense. Se a jovem mulher paqueradora não tivesse se abaixado rapidamente, ela teria sido machucada pelo jato de fogo da Fênix de Ma Onjun. O jato de fogo da Fênix. Quando Ma Onjun já havia ativado o banho da Fênix de Fogo, grandemente aumentava seu poder de ataque. Sua temperatura incomparavelmente alta. O mais assustador era que seu jato de fogo da Fênix não atacava apenas em linha reta, mas sob o controle de Ma Onjun ele se movia como um longo chicote de fogo, capaz de destruir sua teia de aranha com algumas chicoteadas. Vendo o ataque de Tang San já chegando, a jovem mulher paqueradora não foi mais capaz de ajudar Mad Shi. Por cair no chão ela deu um jeito de evitar a teia de aranha restringidora de Tang San. A teia de aranha restringidora se esticou no ar. Como poderia ser tão fácil escapar do seu alcance de 5 metros de diâmetro? Nesse momento, o terceiro anel de espírito sobre a jovem mulher paqueradora finalmente se acendeu. Em ambos os lados de sua cabeça, as 8 mechas de cabelo se estenderam, envolvidas por luz rosa, se tornando 8 chicotes de 2 metros, balançando simultaneamente. Eles inesperadamente pararam a teia de aranha restringidora de Tang San. O mais peculiar era que esses 8 chicotes rosa não foram afetados pela viscosidade da teia de aranha.
rolando seu corpo. Ela escapou da área de alcance da teia de aranha. Tem. O mestre dos espíritos disco dos desejos enfrentando a Juzukin do sistema ataque e agilidade basicamente não tinha nenhuma chance. Assim como o sistema controle subjuga o sistema ataque e agilidade. O sistema ataque e agilidade também especialmente subjuga o sistema auxiliar. A mão de Juzukin golpeou o pescoço do oponente. O mestre dos espíritos disco dos desejos nem mesmo gemeu, caindo inconsciente no chão. Mas, no momento em que Juzukin apareceu diante dele, ele sabia que ele seria incapaz de escapar e também ativou sua terceira habilidade espiritual. Aquele disco dos desejos liberou uma camada de uma estranha luz prateada. Logo em seguida, ao mesmo tempo em que Juzukin o atingiu, aquela luz prateada já havia se transformado com sucesso em 6 partes, simultaneamente. Se fundiu aos outros 6 membros do time. E esse momento foi também o mesmo em que aquela jovem mulher paqueradora escapou da teia de aranha restringidora de Tan-san. Com a luz prateada entrando neles, os corpos do time combate selvagem tremeram uma vez. No momento seguinte, seus olhos inesperadamente se avermelharam simultaneamente. Seus corpos também se expandiram completamente. Até Medici no chão ainda preso pela teia de aranha restringidora. Contou com a força de sua cintura para saltar do chão. Daemubai originalmente já tinha completa vantagem. Mas após seu oponente ser infundido com a luz prateada, ele inesperadamente de repente tornou-se frenético. Não apenas grandemente aumentando seu poder espiritual, mas ao mesmo tempo ambos os olhos se tornaram vermelhos escuros, firmemente forçando Daemubai a recuar e, ainda mais, freneticamente avançando nele. As circunstâncias de Xiao eram ainda piores do que as de Daemubai. Aquela luz prateada se fundindo ao seu oponente mais do que aumentar seu poder espiritual e ficar frenético. Ao mesmo tempo, o alcance daquela habilidade de atropelar também se tornou muito maior. Junto com um intenso balanço, o corpo de Xiao imediatamente ficou rígido, incapaz de desviar do ataque do oponente. Nesse momento-chave, a coordenação do time logo mostrou seus efeitos. Uma grama azul prateada discretamente se enrolou na cintura de Xiao, puxando seu corpo para trás com força, tirando ela do caminho do ataque do oponente. A velocidade dos 2 mestres dos espíritos macacos de repente aumenta, inesperadamente alcançando Juzukin e a pressionando. E o longo cabelo rosa da jovem mulher paqueradora diante de Tan-san aumentou num flash, se dividindo em 4 para diretamente golpear a teia de aranha sobre o corpo de Medici, rasgando-a com toda a sua força, somando a Medici usando toda a sua força. Aquela teia de aranha restringidora em seu corpo inesperadamente cedeu um pouco. Embora o corpo de Medici tivesse uma grande teia de cicatrizes, contanto que ele fosse capaz de se libertar da teia de aranha restringidora. Então, com ele se juntando aos oponentes, a situação iria mudar imediatamente. As outras 4 mechas rapidamente se estenderam, chicoteando na direção de Tan-san. No momento Tan-san estava um pouco esgotado. Sucessivamente liberando 2 teias de aranha restringidoras, ele já havia consumido 2/3 de seu poder espiritual, confrontando o ataque fanático do oponente. A grama azul prateada já era insuficiente para obstruí-lo. Impotentemente, ele não teve escolha a não ser usar o seguidor do caminho dos fantasmas para agilmente recuar. Felizmente ele tinha a cobertura do jato de fogo da Fênix do Gordo para bloquear o ataque do outro lado. Entre os 7 do time combate selvagem, além do mestre dos espíritos disco dos desejos já inconsciente no chão, a maioria já havia afundado em um tipo de estado especial.
Aparentemente apenas aquela mestra dos espíritos aranha ainda manteve sua mente clara. Embora o fogo cruel da Fênix fosse sua nêmese, ela usou o corpo de Medici como escudo na frente dela. A queimação do jato de fogo da Fênix de Maonjum, embora fez Medici gemer repetidamente, ainda era insuficiente para machucá-lo. Mas a teia de aranha restringidora de Tan-san foi igualmente afetada pelo fogo cruel. Com o máximo esforço de Medici e da mestra dos espíritos aranha, a teia de aranha restringidora finalmente foi removida. Originalmente em uma posição vastamente superior, a situação se transformou completamente com a habilidade espiritual do mestre dos espíritos Disco dos Desejos. A habilidade de um anel de espírito de 1000 anos de fato não era comum. O que os 7 demônios da Shurek não sabiam é que a razão pela qual os oponentes eram chamados time combate selvagem era a relação deles com a atual condição. A habilidade do terceiro anel de espírito daquele mestre dos espíritos Disco dos Desejos havia sido obtida de um lagarto demônio fanático. Quando usada, essa habilidade desse terceiro anel de espírito de 1000 anos era capaz de garantir uma condição de fanatismo por 3 minutos. Após ganhar a condição fanática, era possível perder a sensação de dor e, se a força mental fosse muito fraca, a pessoa iria também simultaneamente perder a consciência. Em troca, ela iria aumentar todos os atributos em 50%. E uma vez ganhada a habilidade espiritual do sistema auxiliar também iria durar independentemente por 1 minuto. Em outras palavras, mesmo se o mestre dos espíritos Disco dos Desejos agora já estivesse inconsciente, o efeito dos seus esforços nos membros do time combate selvagem ainda iriam se manter por 1 minuto sob o próprio poder do fanatismo. Também era desse jeito que eles conseguiam reverter a situação em um instante. É claro que a habilidade fanatismo, sendo tão tirânica, naturalmente também tinha suas falhas. As falhas eram bem diretas. A habilidade fanatismo só tinha uma duração de 3 minutos. Após 3 minutos, aqueles afetados pela habilidade fanatismo iriam ficar incapazes de usar ou condensar poder espiritual por 2 horas. Em outras palavras, se eles não conseguissem derrotar o oponente sob os efeitos do fanatismo, eles mesmos iriam morrer. Essa era uma habilidade espiritual tudo ou nada. Mas seus efeitos também eram absolutamente fora do comum, capazes de inverter o céu e a terra no momento-chave. Nesse momento-chave, foi demonstrada a importância de Tan-san como um mestre dos espíritos do sistema controle como a alma do time. Ele desistiu de atacar de frente. Grama azul prateada rapidamente avançou e seguindo Xiao Wu Juzukin, que estava sendo caçada pelos 2 mestres dos espíritos macacados do time inimigo, foi puxada para trás ao lado de Tan-san. Quem também veio para trás foi Daimubai, que acabou de ser forçado a recuar por seu oponente. Em pouco tempo, ele reuniu as 7 pessoas do seu time. Mestres dos espíritos do sistema controle não apenas tinham de controlar o inimigo, eles também tinham que controlar seu próprio time. O que Tang-san fez mostrou quão bem ele conhecia sua tarefa. Surpreendentemente, as 6 pessoas do time combate selvagem com a força enriquecida não atacaram. Com um grito estridente, a jovem mulher paqueradora também reuniu seu time. Rendam-se. Se não, até mesmo eu não poderei controlar o dano que eles podem fazer. A voz da jovem dama paqueradora era muito agradável. Ainda assim seu tom estava cheio de impotência. Os membros do time combate selvagem ao seu lado estavam respirando pesadamente. As flutuações do poder espiritual crescendo neles formou uma pressão agressiva. Daimubai gritou friamente. Você quer que eu me renda?
Pare de sonhar. Derrote-nos primeiro e então nós conversamos. A paqueradora mestra dos espíritos aranha desdenhosamente torceu sua boca. Se não fosse pela mestra dos espíritos pagode de porcelana dos 7 tesouros. Você acha que nós perderíamos tempo conversando? Se é assim, eu só posso me desculpar pelo dano que vai logo ser causado por nós. Um grito agudo soou dela novamente. O fanatismo só durava por 3 minutos. Assim ela não podia mais continuar a adiar. O time Combate Selvagem já havia ganhado 7 vitórias consecutivas. Se eles continuassem ganhando, então seus ganhos iriam ser incalculáveis. Mesmo se o inimigo tivesse o mestre dos espíritos pagode de porcelana dos 7 tesouros, eles não iriam desistir. Nas batalhas espirituais anteriores, a razão pela qual o time Combate Selvagem pode repetidamente derrotar inimigos fortes foi a habilidade de suporte e fanatismo. E também era por causa disso que seus membros perderam suas consciências e frequentemente terminavam suas disputas com inimigos inválidos ou até mortos. Como o comandante Tang San prontamente gritou. Todos levitem. Os 7 demônios da Shurek quase simultaneamente comeram a peculiar salsicha cogumelo. À medida que o time Combate Selvagem se aproximava, de repente brotaram assas de luz e sombras nos 7. Os levitando 20 metros no ar. Os oponentes de repente desapareceram. Assim os membros do time Combate Selvagem perderam seus alvos. Como a única com a mente clara, a mestre dos espíritos aranha ficou pálida. Ela nunca pensou que todos os seus inimigos teriam a habilidade de voar no ar. Os 7 demônios da Shurek comeram cada um outra salsicha de recuperação, recuperando seu poder espiritual e força. Tang San não se importava com os inimigos abaixo. O time Combate Selvagem não tinha nenhum mestre dos espíritos voador e também não era adepto de ataques de longo alcance. Até a mestra dos espíritos do sistema controle deles não podia controlar pessoas a mais de 20 metros de distância. Pequeno San, o que nós fazemos agora? A salsicha cogumelo só nos permite voar por 1 minuto. O Oscar só pode voar por meio minuto. Embora Daimubai não estivesse com medo. Ver as pessoas com nível 35 e acima todas ficarem ainda mais fortes o deixou desamparado. Tang San não entrou em pânico. Se eu deduzi corretamente, a razão pela qual o poder deles de repente aumentou foi por causa da habilidade espiritual de 1000 anos que aquele mestre dos espíritos do sistema auxiliar usou antes de desmaiar, instantaneamente aumentando todas as suas forças. Mas você percebeu que além daquela mestra dos espíritos aranha, todos eles perderam sua consciência. De acordo com os conhecimentos do professor sobre mestres dos espíritos do sistema auxiliar, essa situação não deve perdurar por muito tempo. Assim como as salsichas cogumelo do Oscar. Também, quando o efeito acabar, eles devem sofrer grandes efeitos colaterais. Senão o espírito daquele mestre dos espíritos do sistema auxiliar não seria tão forte quanto o pagode de porcelana dos 7 tesouros da Ning. Hongron. Maunjun disse. Mas e se quando nós cairmos eles ainda não tiverem perdido o aumento de força? Tang San disse seriamente. Então nós só podemos apostar. A vitória é o que nós queremos. Mas a segurança de todos nós é ainda mais importante. No atual estado deles, o time Combate Selvagem já está além do que nós podemos ir contra. Pequeno Al. Mas quantas salsichas cogumelo você pode produzir? Oscar primeiro passou uma salsicha para Tang San. Eu não tenho muito poder espiritual sobrando. Eu dei uma para o chefe Dai quando nós estávamos na batalha de 2 contra 2. Depois, eu fiz uma para cada um de nós e essa é a 9ª.
Eu posso no máximo fazer mais uma. Pequeno Sam. Me deixe fazer isso. Daemobai já havia entendido o que Tang San queria dizer. Ele queria contar com o maior tempo de voo para apostar que o fanatismo iria acabar primeiro. E também apostar que o fanatismo iria ter efeitos colaterais severos. Tang San disse: Não. Me deixe fazer isso. No momento todo mundo já usou um bom tanto de poder espiritual. Em técnicas de combate a curta distância você não é tão habilidoso quanto eu. Eu também tenho técnicas que podem me manter vivo. Mesmo se o fanatismo deles realmente durar mais do que eu espero, eu ainda posso escapar. Então apenas me escute. O tempo de 1 minuto passou rapidamente. Logo o minuto iria acabar. Ainda assim o efeito do fanatismo nos membros do time Combate Selvagem não parecia que iria acabar tão cedo. A mestra dos espíritos aranha também se acalmou do pânico inicial. Como uma camarada mestra dos espíritos do sistema controle, sua experiência de combate real era extensa. Se apenas algumas pessoas pudessem voar, eles deviam ter mestres dos espíritos voadores. Mas se todos os 7 voaram ao mesmo tempo, então isso só podia ser uma habilidade espiritual. Tang San estava apostando. Mas ela não estava apostando também que o voo deles iria terminar antes que o fanatismo? Oscar deu sua última salsicha cogumelo para Tang San e imediatamente voou para fora do ringue. Ele estava com seu poder espiritual quase completamente esgotado. Sua cara pálida. Seu corpo todo estava sentindo os efeitos colaterais do vazio dentro dele. Nesse momento os 3 meses de treinamento diabólico estavam produzindo efeito. Embora isso fosse muito doloroso, ele ainda estava acordado. Não como uma pessoa normal. Os principais efeitos colaterais de se usar quantidades excessivas de poder espiritual não estavam aparecendo muito. Mais meio minuto passou e todos os 7 demônios da Shurek, exceto Tang San, voaram para fora da plataforma de batalha espiritual. A mestra dos espíritos aranha viu todos eles descerem um por um. Especialmente após ver a mestra dos espíritos pagode de porcelana dos 7 tesouros saindo. Ela soltou um suspiro reprimido. Mas quando todos se foram menos Tang San, sua expressão mudou de novo. Nesse momento Tang San já havia comido sua segunda salsicha cogumelo. Você não vai embora. A mestra dos espíritos aranha direcionou um sorriso encantador para Tang San. Tang San riu calmamente. Embora eu seja o único que restou, quem pode dizer que o vencedor final não somos nós? Nesse momento, todos os espectadores começaram rebuliço. Quando eles viram todos os 7 demônios da Shurek voar, eles já estavam surpresos. Vendo o checkmate ocorrer, soaram gritos tanto de alegria quanto irritação. Gritos de alegria eram por ver a visão única de todos voando e a irritação era naturalmente pela falta de ação. E toda a raiva era claro direcionada a Tang San. Tang San não se importava com a atitude da audiência. No momento ele concentrou toda a sua atenção em observar o time Combate Selvagem. Seus olhos ficaram roxos. Os olhos do demônio púrpuro estavam ativados. Quando Daemobai e os outros deixaram o estágio, Tang San claramente viu os membros do time Combate Selvagem tremerem uma vez. Seu vigor diminuindo e suas flutuações de poder espiritual não mais tão grandes quanto antes. É claro que ele não sabia que atualmente isso era os 2 incrementos anteriores desaparecendo em seus olhos. Isso era um sinal de que o fanatismo deles estava para acabar e ele estava muito mais confiante em seu próprio julgamento. Os membros inconscientes do time Combate Selvagem estavam continuamente rugindo abaixo dele.
O olhar da mestra dos espíritos aranha também estava fixado em Tang San. Ambos os lados estavam esperando. Esperando pela situação que ambos os lados desejavam. A última risada foi no final de Tang San. Após comer a terceira salsicha cogumelo. Quando ele estava prestes a desistir, todos os membros do time Combate Selvagem tremeram uma vez. Exceto pela mestra dos espíritos aranha. O fanatismo dos outros lentamente desapareceu, revelando expressões confusas. Seus olhares se tornaram claros enquanto suas flutuações de poder espiritual rapidamente diminuíam. Sucesso! O coração de Tang San pulou de alegria. Mas ele não podia ser descuidado agora. Ele não queria ser enganado pelo inimigo e perder. A cara da mestra dos espíritos aranha mudou. Embora seu corpo ainda estivesse tremendo, ela não estava tremendo tanto quanto seus colegas de time. Seu poder espiritual também diminuiu bastante, a fazendo parecer claramente mais fraca. O efeito de voar da salsicha cogumelo finalmente acabou. Tang San lentamente flutuou até o chão, com as salsichas de recuperação do Oscar. Sua força já havia se recuperado até o seu máximo. Seu poder espiritual também havia se recuperado em uns 40%. Assim como eu pensei. Você não podia continuar voando. A mestra dos espíritos aranha demonstrou sua calma. Em mesmo olhando para seus colegas de time pálidos e com dor. Ainda encarando Tang San. Como se ela tivesse recuperado sua clareza. Tang San riu calmamente. Não é o mesmo com você? Aquela condição afinal não podia durar tanto assim também. Se eu estou correto. Mesmo que o seu mestre dos espíritos do sistema auxiliar não tivesse desmaiado, ele ainda só poderia usar essa habilidade uma vez.